Paz do Senhor, graças a Deus, mas essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, estamos aqui juntos para buscar a presença do Senhor. Vamos orar, queridos? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite de sono que vamos ter pela frente. Que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos dar direção em tudo que nós formos fazer, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia, que o Senhor nos ensina, porque nós precisamos aprender muito, Pai. Muitas vezes nós somos muito imaturos, muitas vezes nós não entendemos teus propósitos, muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer com a nossa vida, o que nós precisamos. Senhor, eu quero abençoar cada um que estará comigo, Senhor, nessa live, que o Senhor nos proteja, nos guarde, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor entre com providência, que o Senhor dê a direção, que o Senhor realmente venha nos ensinar e nos ajude, Espírito Santo, para podermos estar em Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre nós, sobre a igreja, né? Onde nós congregamos, onde você congrega e aonde nós temos comunhão com os nossos irmãos. Mas, infelizmente, no nosso meio tem muitas pessoas que gostam de apontar os dedos, né? Que gosta de apontar o dedo, que gosta de, como se diz, de se achar um mais santo do que o outro, que gosta de ser mais espiritual do que o outro, que gosta de ser, sabe mais do que o outro, né? Toca mais do que o outro, canta mais do que o outro. Então, no nosso meio, do povo de Deus, tem muitas essas coisas. Isso, irmãos, não vem de agora não, vem de muitos e muitos anos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a palavra que eu vou ler hoje se encontra lá em Gálatas, no capítulo 6, que diz assim, ó: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com o quê? Mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja o quê? Tentado. Nós vemos aqui Paulo dando um conselho, fazendo uma exortação. Paulo está exortando o povo de Gálatas a falar: olha, se alguém pecar, se alguém no seu meio pecar, e você sabe que a pessoa pecou, e você sabe que quando a pessoa peca na igreja e alguém sabe, a primeira coisa que nós cristãos fazemos, irmãos, é desprezar. Mas Paulo ele está falando aqui que nós devemos procurar o quê? Restaurar as pessoas que muitas vezes caem, que estão em pecado. Mas no nosso meio, como eu disse, irmãos, muitas vezes as pessoas gostam de apontar o dedo para o erro das pessoas, muitas vezes gostam de apontar o defeito do outro, o defeito do próximo, muitas vezes parece que torce para aquela pessoa que está na frente, ou aquela pessoa que está indo na igreja, caia. Mas Paulo está falando aqui, ó, se porventura, né, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Irmãos, no nosso meio, se uma pessoa cair, um líder cair, um pastor cair, orar, clamar, pedir a Deus misericórdia, porque nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos passivos à queda. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Mas no nosso meio tem muito assim, ó. Então, o nosso desejo, irmão, deveria ser sempre ter o quê? O desejo de restaurar e não de condenar a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa caiu devido a uma fraqueza que ela tem. E a pessoa caiu. Então nós precisamos cuidar daquela pessoa, não jogar fora. É cuidar dela, é ajudar ela, para que ela venha o quê? Para que ela venha ser restaurada. Irmão, no nosso meio tem muitos
que parece que torce para a pessoa cair. Não, irmão, nós não podemos ser assim. Nós temos é que orar ao Senhor e procurar ajudar aquelas pessoas que muitas vezes estão passando por um momento difícil. Às vezes a pessoa cai, né, em pecado e ela não tem forças mais de orar. E nós que somos espirituais, como Paulo está falando aqui em Gálatas, que nós devemos o quê? Restaurar e não condenar. E orar para Deus para que nós não venhamos o quê? Cair também. Porque todos nós somos passivos. Oi, a paz. Nós somos passivos à queda. Paz, irmã Lúcia. Nós somos passivos à queda. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Perfeito foi Jesus. Então nós precisamos ter o cuidado disso. Muitas vezes nas igrejas as pessoas gostam de apontar o pecado, o erro do outro, gostam de chamar o passado. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos ajudar o próximo. Nós precisamos, paz, irmã Gláucia, nós precisamos ajudar aquele que muitas vezes cai, ajudar aquele que muitas vezes está passando uma dificuldade, ajudar muitas vezes aquele que necessita da nossa ajuda. Se nós somos pessoas espirituais, nós temos que procurar ajudar, restaurar aquele, por exemplo, que caiu no pecado, sabe? Você dá uma força, você conversar com ele, trazer ele novamente para o caminho do Senhor. É o que Paulo está falando aqui em Gálatas, no capítulo 6, que nós devemos o quê? Restaurar os nossos irmãos que muitas vezes estão passando por luta, por adversidade, entendeu? Então, nós precisamos disso, de ajudar ao próximo, de procurar ajudar aquele que realmente está necessitado, que está precisando, aquele que muitas vezes está sem forças de buscar ao Senhor. É esse o nosso papel, é esse o papel da igreja, é esse o papel do cristão, né? Então, nós precisamos disso. Lembra lá de Jesus? Jesus ele se compadecia, entendeu? Não adianta a gente, como se diz, atacar o próximo. Não, de maneira alguma. O próprio Jesus Cristo, ele tinha o quê? Ele sentiu o quê? Misericórdia, sabe? Das pessoas. O que é a misericórdia? É você se estar no lugar daquela pessoa que está passando uma dificuldade, que está passando uma luta, que está passando algo que muitas vezes ela não tem forças para, como se diz, para enfrentar. E nós precisamos ter essa maturidade de ajudar ao próximo. Jesus ele se compadecia, como ele se compadeceu daquela viúva de Naim, como ele se compadeceu do leproso, como Jesus também se compadeceu, como se diz, do paralítico, do cego. Por quê? Porque Jesus é como se ele tivesse no lugar daquela pessoa. E nós precisamos nos sentir assim. Quando a pessoa está numa dificuldade, nós temos que pensar, pô, se eu tenho condições, se eu tenho capacidade para ajudar ao próximo, por que eu não tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Mas as pessoas, elas gostam mais do quê? De apontar o dedo, de falar mal. Parece que fica torcendo para que aquele irmão caia ou que aquele líder caia. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. A igreja, quando um crente se afasta, ou quando alguém cai, algum pastor cai, algum líder cai, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ajudar ao nosso próximo. Isso é a verdadeira característica de uma pessoa que serve a Deus, é buscar em ajudar as pessoas e não querer fazer o mal, mas sempre procurar fazer o bem. E muitas vezes, irmão, nós vencemos o mal com o quê? Com o bem. É fazer, é ajudar. Então, se a gente tem que ter esse propósito, irmãos, né? Porque muitas vezes quando a pessoa cai, ela fica presa ao pecado, ela fica sem forças.
E nós, que muitas vezes as misericórdias do Senhor, nós precisamos ajudar. Nós precisamos de ajudar, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, né? Então, é ajudar o quê? Restaurar a vida deles, a vida espiritual, restaurar a comunhão com o Espírito Santo, restaurar a comunhão com os irmãos, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Buscar a presença do Senhor junto com essa pessoa, junto com aquela pessoa que está fraca, junto com aquela pessoa que errou, que caiu, mas nós temos que estender o nosso braço, a nossa mão para ajudar. Então, a palavra restaurar significa se alinhar um osso fraturado ou pôr no lugar um membro deslocado. Olha só, a palavra restaurar, ela carrega o significado de alinhar o osso. Quando o osso está quebrado e está fora, né? Aí você tem que alinhar ele, junto para poder o quê? Colar, né? Ou pôr no lugar um membro que está deslocado. Então, quando a pessoa ela peca, ela erra, ela se desloca da igreja, ela sai da igreja. E qual a nossa obrigação? É de ir lá, é de ir lá, é de nós buscarmos ajudar as pessoas, é de nós buscarmos a restaurar, ajudar. Então, mas Deus é bom, irmãos. Então, nós precisamos disso. Lá em Efésios, no capítulo 4, 14 e 15, diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais do que crianças. Paz, Jair, Deus abençoe. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Hoje, irmão, nós vemos muitas pessoas induzindo outras pessoas ao erro. Não tem nada a ver. Tem nada a ver você sentar aqui com a gente, tomar um negocinho, bater um papo, conversar. Então, isso muitas vezes influencia. Mas nós precisamos estar o quê? Estar com cabeça que é Cristo. Estar com a nossa mente o quê? Fortalecida no Senhor. Então, a restauração de um irmão, isso é muito importante. Tá? A restauração daquele irmão que saiu magoado da igreja. Você vai lá, conversa com ele. Eu já fui, irmão. Eu já fui. Eu já fui na casa de irmãos, tá? Que estavam tristes, estavam angustiados por algo que aconteceu na igreja. Eu vou lá, converso. Irmão, nós somos falhos. Quem é que não é falho? Sabe? Procuro ajeitar. E graças a Deus, Deus tem restaurado. Deus tem mostrado. Porque, irmão, o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele abre os olhos nossos para nós vermos os erros dos outros. E nós não vemos os nossos erros. O inimigo, ele abre os olhos para que a gente venha ver o quê? Erro de outras pessoas. Muitas vezes o erro está em nós, porque nós observamos os erros dos outros e não observamos o quê? Os nossos erros. Então, cabe a nós olharmos para nós primeiramente, porque não existe nenhum Superman ou uma pessoa santa demais diante na igreja. Mas tem pessoas que é assim. Tem pessoas só porque ela começa a orar mais, ela começa a buscar mais a Deus, que ela começa a ler mais a palavra, que ela começa a trabalhar, ou que ela começa a orar mais, que ela começa se sentir mais espiritual. O erro é isso, ela vai desprezando aquelas outras pessoas, que muitas vezes não oram como ela, não buscam como ela, mas que cada um, irmão, tem uma maneira de buscar ao Senhor. Cada um tem a sua fé. Tem pessoas que oram 2, 3 horas, é a fé dele. Ele não pode querer exigir de mim eu orar 2, 3, 4 horas, sendo que eu não consigo, eu não tenho assim esse dom dessa oração, de orar 3, 4, 5 horas. Tem pessoas que têm, eu acho isso um dom, porque com 20, 10, 20 minutos, você já entrega tudo que você tem falado para o Senhor, não é verdade? Mas o importante é você orar. A Bíblia não fala que eu tenho que orar 3, 4, 5 horas, não. Mas ela fala que nós devemos orar sem cessar. Todo dia é você dobrar o seu joelho, buscar a presença do Senhor, seja 10, 15,
20 minutos, 30 minutos, não importa o tempo, o importante é você buscar a presença do Senhor. O que adianta, por exemplo, eu orar 3, 4 horas e uma pessoa vem pedir uma ajuda para mim, eu não estou nem aí com ela? Não adianta nada. Eu tenho que estar disponível. O que eu puder fazer por aquela pessoa, eu tenho que fazer. Se é preciso restaurar ela, porque ela caiu, ela se feriu, ela se magoou, ela se afastou, a minha obrigação é ir lá. Né? Como eu já fui em muitas casas de irmãos que não queria mais ir na igreja, tudo bem, mas eu fui lá, conversei, tá? Procurei ajudar, abençoei e pronto. Fico em paz. Acontece muito, irmãos, porque nós somos falhos. Quem é que não é falho? Eu não sou nenhum Superman, eu sou falho, eu erro, eu peco, tá? Se você andar comigo, você vai ver muitos defeitos meus. Se eu andar com você, também vou ver muitos defeitos seus. Mas isso é que nós somos seres humanos. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus, ele não precisava vir, não é verdade? E continuando, irmãos, ele fala aqui, ó, às vezes nós dizemos a verdade, mas não em amor. Nós precisamos falar com amor às pessoas. Ó, você errou, mas Deus tem o poder de te restaurar. Deus tem o poder de dar fortalecimento para você. Né? Então, nós precisamos é disso, é falar com amor às pessoas. Né? E é nós estendermos a mão para aquelas pessoas que estão precisando. E Deus, ele quer isso, que eu e você, nós venhamos restaurar aquele irmão, aquela irmã, que muitas vezes está sem forças de buscar a presença do Senhor, que muitas vezes está magoado ou triste, é nós falarmos, tá? Então, porque quando a Bíblia fala que a nossa salvação ela é individual, e a nossa salvação ela é individual, mas a Bíblia também fala que cada um de nós vai dar de conta de si mesmo a Deus. Então eu não tenho que olhar para o meu irmão A, B, C ou D. Eu tenho que olhar para mim. Como é que eu estou servindo ao Senhor? E nas minhas orações, irmãos, eu tenho pedido sempre a Deus, Senhor, me ajude a saber tratar as pessoas, me ajude a saber, a entender as pessoas, me ajude a saber conduzir o teu povo, porque nós Nós não somos daqui, nós somos ovelhas de quem? De Jesus, nós somos povo de Deus. E o povo de Deus, muitas vezes, é uma guerra, sabe? De quem canta mais, de quem prega mais, de quem louva mais. Irmãos, isso é constante, sabia? Que antigamente tinha isso daí. Antigamente tinha. Mas nós precisamos fazer o quê? É buscar a presença do Senhor, saber que Ele está conosco, saber que o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos restaura, o Senhor é quem nos dá o fortalecimento que nós precisamos, irmãos. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, vou falar a verdade aqui, que não querem trabalhar mais na obra de Deus. Sabia? Não querem. Não querem mesmo. Tem obreiros que vêm de outra igreja e não quer saber. Sabia disso? A minha esposa, ela é uma. Sempre trabalhou na igreja, irmão. Sempre nós lavamos igreja. Sempre nós estávamos fazendo a Santa Ceia. Nós éramos os primeiros a chegar na igreja, abrir a igreja. E nós sempre... Já aconteceu casos dela lavar a igreja sozinha, sabe? Sem ter ninguém para ajudar. E isso, muitas vezes, vai ferindo, vai magoando. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que não fazem nada, às vezes têm mais valor do que aquelas que têm. E, e muitos param de trabalhar. Hoje ela mesma ela fala, não, prefiro ser ovelha, ouvir a palavra e vir para casa, porque Deus conhece o meu coração. Eu falei, amém, bem, é isso aí. Ouça a palavra, busque a presença do Senhor, entendeu? E um tempo também eu pensei, irmãos, eu pensei em ficar sentado, ouvir a palavra, sabe, não fazer mais nada.
mas há uma cobrança dentro de mim, porque o Espírito Santo de Deus me cobra. Então, se ele me chamou, eu tenho que servir o quê? Com alegria. É luta, passamos, luta, adversidade. Pessoas já vieram falar para mim que a minha voz é ruim. Pessoas já vieram, como se diz, eu dou até risada, irmãos. Eu falei assim, você quer que eu tenha voz de locutor? Não tenho voz de locutor, né? Minha voz é essa, sabe? Entendeu? Então, mas, nossa, irmão, quantas eu já passei de pessoas que vêm falar as coisas, parece que quer que a gente desanime, parece que quer que a gente não vá buscar Deus. Irmãos, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ter palavras de ânimo, de, como se diz, de fortalecimento, de restauração e não de destruição. Mas parece que na igreja o povo de Deus só quer destruir, só quer, acha que é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Todos nós somos iguais. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor cantor, pode ser o cara que canta mais, pode ser o cara que toca mais. Diante de Deus é a mesma coisa do que aquele irmãozinho que está sentado no banco. Deus ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Então continue buscando a Deus. Nós precisamos ajudar ao próximo, ajudar aquele irmão e aquela irmã que muitas vezes está sem forças, que muitas vezes sofreu uma decepção. É nós ajudar eles para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É nós nos sentimos como nós se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Jesus ele curava as pessoas porque ele sentia íntima compaixão. Isso é, Jesus se comparava àquela pessoa que estava numa necessidade tão grande que ele resolvia o quê? Vou ajudar ele. Eu vou curá-lo. Entendeu? Por quê? Porque Jesus ele se sentia como se fosse aquela pessoa que estivesse precisando. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Quando nós vemos uma pessoa passando dificuldade, necessidade, se der para você ajudar, ajude. Mesmo que seja uma palavra de ânimo, mesmo que seja uma palavra que você fala assim, ó, Deus é com você, nós vamos te ajudar em oração, Deus vai te fortalecer. Uma palavra que venha trazer o que? Ânimo. Porque lá em Provérbios fala que a vida e a morte está no poder da língua. E quem souber utilizá-la vai comer dela. Então é você profetizar coisas boas dentro da sua casa, profetizar coisas boas dentro do seu lar, no seu trabalho, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Entendeu, irmão? Então nós precisamos ter esse intuito, esse agir do Espírito Santo de Deus, para a gente podermos restaurar o nosso próximo, restaurar aquele irmão, fortalecer aquele irmão, dar direção para aquele irmão. E você pode ver que Deus se agrada disso, né? A Bíblia fala, aquele que ajuda o necessitado, o Senhor o livrará no dia mau. E quando chegar o dia mau, que muitas vezes chega nas nossas vidas, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Por quê? Porque o benefício que se você faz hoje, Deus não esquece. O benefício que você faz às pessoas, Deus não esquece. O benefício que você faz ajudando uma pessoa, restaurando ela, ajudando ela para continuar na caminhada. Ah, meu irmão, isso no mundo espiritual tem uma força tão grande, é uma força tão exuberante, uma força tão que Deus ele se alegra. Aí, quando você estiver numa dificuldade, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, porque você ajudou aquele filho de Deus, aquela filha de Deus, que muitas vezes estava angustiada e desesperada. Amém, querido? Vamos orar, Pai. Senhor, eu quero agradecer a cada um, tá? Por tudo. Agradecer ao Senhor pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Agradecer poder estar diante de ti, que nós possamos, ó Deus, realmente ajudar ao próximo. Que nós possamos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor. Que nós possamos realmente reconhecer que só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor para nos dar força, só o Senhor para nos dar
a direção para aquilo que nós precisamos fazer. Que o Senhor venha colocar em nosso coração o poder da restauração, independente da situação que a pessoa se encontra, independente da forma que ela se encontra. Nós temos um coração voltado para ajudar, nós temos um coração voltado para ajudar. Então eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sabedoria que precisamos para lidar com as pessoas, para lidar com o nosso próximo, que nós venhamos cumprir o teu mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, que realmente têm um coração voltado para ajudar o próximo. Senhor, eu quero abençoar cada um aqui presente, eu quero abençoar o lar deles, que o Senhor venha proteger nessa noite, que o Senhor venha guardar, que eles tenham uma noite de sono maravilhosa, e se porventura tem alguém aqui que não está conseguindo dormir, eu repreendo esse espírito de insônia, eu repreendo esse espírito de preocupação, eu repreendo esse espírito que muitas vezes perturba a tua filha, seja queimado no poder que é o nome do Senhor Jesus. Põe teu anjo, Senhor, do lado da cama dela. Hoje à noite eu quero declarar que ela vai dormir, que ela vai descansar, porque a tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados o sono. Se está escrito, é a verdade e tem que se cumprir. E eu declaro, ela vai dormir a noite tranquila, ela vai descansar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Já pegou seu copo com água? Está aqui o meu. Vamos consagrar, Pai. Senhor, nós apresentamos esse copo com água. Não é água, é remédio. É remédio no momento que teu filho tomar, no momento que tua filha tomar. Se porventura, meu Deus, tem algo que está tirando as forças dele, tem algo que está tirando as forças dela de buscar a tua presença. No momento em que essa água, meu Pai, entrar no organismo dela, o Senhor vai fazer o renovo, o Senhor vai trazer o renovo, o Senhor vai trazer a restauração, o Senhor vai dar descanso, o Senhor vai dar paz, porque não é água, é remédio. Toda enfermidade corporal vai ser queimada no poder que é o nome do Senhor Jesus, porque essa água nós consagramos a Ti, com 70 vezes 7 fogo. Não é água, é remédio para curar, para libertar, para trazer a renovação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Beba da água. Glórias a Deus. Amém, querido? Deus abençoe. Lembrando que você só quinta-feira agora, que amanhã nós temos culto, tá? E quinta-feira a gente vai estar aqui às 22h30, tá? Eu quero agradecer a vocês que têm me acompanhado, tá? E não esqueça de deixar um comentário, não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal, porque torna o canal relevante para o YouTube, né? Porque o YouTube é um robô. E quando você deixa um joinha, quando você faz um comentário, isso aí eleva o canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor prospere vocês em todas as áreas da sua vida, que o Senhor venha guardar a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre, e que todo mal, e que toda palavra maldita, e que todo espírito acompanhante familiar, espírito de perturbação que quer perturbar, nós repreendemos no poder que é o nome do Senhor Jesus. Queima todo mal, tira toda angústia, tira todo desespero, tira toda aflição. Pai, eu oro abençoando eles, porque eu creio na vitória, porque há poder no sangue de Jesus. Declare, há poder no sangue de Jesus. Antes de você dormir, declare, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Cubra eles com teu sangue, meu Senhor Jesus, para que teu nome, Senhor, venha ser glorificado e que eles possam descansar essa noite. Quem for trabalhar, que o Senhor abençoe no trabalho. Pai, tem pessoas que trabalham à noite e que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos porque nós cremos na vitória, declarando a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde vocês nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.